Olá, olá pessoal, muito boa noite! Sejam bem-vindos à nossa Med Class. E aí, preparados para o conteúdo de hoje? Muitas novidades para vocês. Boa noite, Marina, boa noite, Carla, Mariana, Naras. Sejam todos bem-vindos. Já vai deixando aqui, conta pra mim de onde você é, de onde a gente tá, de onde você tá me vendo. Deixa aqui nos comentários de qual é a sua cidade. Quero saber tudo. E aí, vocês estão preparados para falar de detox? Quem aí aproveitou muito o carnaval e agora tá precisando fazer um detox de carnaval? Boa noite, Dora. Boa noite, Elô, Laís, Laila, Graciele. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Med Class. É o nosso encontro semanal, onde toda semana a gente tem uma aula especial falando sobre algum assunto diferenciado. E hoje a gente vai falar sobre detox. Afinal, a gente acabou de sair do carnaval e eu sei que tem muita gente precisando aí de ajuda em relação a isso. Kelly Mata, de Presidente Venceslau, Carlinha de Bom Retiro do Sul, Rio Grande do Sul, a Najara de Osasco. Boa noite, Topix. Somos do SPA de Bio... Legal, obrigada pelo convite. Boa noite, Cris. Boa noite, Carellen, acho que deve ser Carla Ellen, né? Rosana, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Med Class, a nossa aula semanal sobre assuntos diferenciados de saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Roberta Janaro, eu sou médica, trabalho com a medicina de alta performance e tô aqui para ajudar você a ter mais energia, disposição, mais vitalidade e realmente conseguir alcançar a sua verdadeira performance. Que tal transformar o seu corpo numa verdadeira Ferrari para você poder chegar em todos os lugares que você deseja e conquistar aquilo que você bem entender? Então, essa é o meu trabalho, essa é a minha função de estar aqui ajudando vocês todas as semanas com dicas, orientações, sugestões práticas para que você possa otimizar a sua saúde e cuidar melhor da sua vida para que você realmente viva em saúde plena. Fechado? Então já aproveita e compartilha aqui nesse aviãozinho com as pessoas que precisam saber mais a respeito de detox para que elas tenham acesso. Lembrando que essas lives, essas aulas, elas não ficam gravadas, elas ficam disponíveis apenas para os alunos da minha plataforma Hackeando o Seu Corpo. Se você quer ser avisado a respeito das nossas aulas, a respeito de todo o meu conteúdo que eu venho construindo aí pra galera que tá na lista VIP, depois me manda um direct que você vai ser adicionado. Hoje o pessoal da lista VIP recebeu uma receita especial de um suco detox e eu sempre aviso pra vocês as aulas, os programas, os cursos e tem vários presentes pra galera que está na minha lista VIP do WhatsApp. Então se você ainda não se inscreveu, basta você me mandar uma mensagem por direct que eu te mando o convite para que você possa entrar com a gente também. Beleza? Então, ó, já vai contando aqui pra mim também. Opa, quase que eu deixei minha água cair. Contando pra mim também, além de falar de qual cidade você é, se você é novo por aqui ou se você já tá aqui comigo faz tempo. Conta aqui pra mim, que eu quero saber. E ó, tô tomando um chazinho detox aqui em homenagem à nossa aula. Vou falar pra vocês do que tem aqui. Conta aqui pra mim quem tá pela primeira vez na live, quem já tá acostumado, quem já assistiu e já me acompanha há mais tempo. Pra você que é a primeira vez, ó, dica importantíssima. Ative esse princípio, ó, papel e caneta na mão para que você possa anotar todo o conteúdo que eu vou passar para vocês. Porque afinal vocês sabem que o meu negócio é dica prática. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta e ativa esse princípio pra gente começar. Seja bem-vinda, Isabel! Então, quem for a primeira vez, quem nunca viu nenhuma live minha, nenhuma aula, nenhuma matéria, enfim, conta aqui pra mim que eu quero saber de vocês. Boa noite, Marielle! Boa noite, Carlos! Boa noite, Fátima! Sejam todos bem-vindos. Então, começando o nosso conteúdo, como vocês sabem, acabou de acontecer o carnaval e eu sei que teve muita gente que aproveitou demais esse carnaval. Às vezes aproveitou um pouquinho mais descansando e acabou comendo coisa que não devia. Às vezes aproveitou pulando carnaval e tomando um gorozinho, tomando uma cachaçinha, né? Coisas assim. E eu sei que quando a gente faz isso, muitas vezes a gente faz uma sobrecarga no nosso organismo. É ou não é?
Agora conta aqui pra mim nos comentários, como que foi o teu carnaval? Você passou descansando e andou abusando na comilança ou você foi pular carnaval e tomou todas? Conta aqui pra mim pra eu saber qual é o tipo de detox ideal pra você, tá? Enquanto isso eu vou lendo os comentários. Penélope, sou de Lisboa, te conheci aqui, primeira vez na live. Seja bem-vinda, Penélope. Já tá na nossa lista VIP? Conta pra mim se você já tá na nossa lista VIP também, que eu quero saber. Beleza? Então, gente, como eu tava falando, teve gente que abusou da alimentação, teve gente que abusou da cachaçinha, teve gente que abusou de nada. A Penélope não abusou de nada, olha que maravilhosa. Penélope, eu acho que você deve ser uma das exceções que não abusaram nesse carnaval, né? Porque tem mais gente que passou o carnaval ileso aí. Comi demais, a Carla falou. Pois é, gente, eu acabei não tendo muito carnaval, eu tava lá em Lisboa, né, tava aí na sua cidade, Penélope, trabalhando e fazendo vários projetos, então meu carnaval foi light. Mas mesmo assim, eu acabei não treinando, não fazendo várias coisas e eu até estou fazendo um projeto aí de 20 dias que vocês estão acompanhando, meu aniversário tá chegando, e eu tô fazendo um projeto de detox, tá? Eu tô fazendo um projeto de limpeza aí no meu organismo e eu tô até postando umas coisas pra vocês acompanharem, porque tava inchada, retida. Ó, beijo, Fernanda. A doutora Fernanda Belo falou açúcar. Eu também dei uma abusadinha nisso, ó. Se eu for escolher alguma coisa que eu abusei, foi o açúcar. A Dora falou, comi e bebi demais. Então, eu sei que todo mundo acaba passando por momentos assim, como a Dora falou, como eu falei, a Tini falou que comeu demais. E aí, o que a gente precisa fazer para ativar o nosso metabolismo? O que a gente pode fazer para melhorar essa questão toda? Eu já vou pedindo para vocês aqui deixar as perguntinhas nesse balãozinho que tem aqui embaixo, tá? Tem as perguntinhas aqui. Tudo que você tiver de dúvida, coloca aqui nesse balãozinho a dúvida que vocês têm, tá bom? Então, coloquem aqui as dúvidas sobre detox. O tema hoje é detox, tá? Então, a gente tem essa questão do abuso que aconteceu nas festas de final do ano, no carnaval e tudo mais. E aí, a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês, ó, ativa esse princípio do que eu vou falar. Você sabe o que é um corpo intoxicado? Quais são os principais sinais de um corpo intoxicado? Então, eu vou falar pra você alguns dos sinais pra você ver se você tem um problema de estar com o seu corpo intoxicado. Primeira coisa, má digestão. Quando você se alimenta, você sente que não tem uma digestão tão legal, às vezes fica tendo muito arroto, às vezes fica tendo muitos gases, às vezes você come e você se sente empachado, fica uma bola, né? Come um pouquinho e já parece que o alimento não desce, não é digerido de forma correta. Outro sinal, que você pode estar passando por uma fase do corpo estar intoxicado. Sonolência após o almoço, quando você sente sono após o almoço. Uma outra coisa que precisa avaliar, como está o seu sistema de detoxificação. Se você sofre de uma coisa chamada neuroinflamação, que é uma inflamação do seu cérebro, uma intoxicação cerebral, você pode ter uma piora na sonolência após a refeição. Outro sinal, alteração do intestino. O intestino preso, mais constipada, mais enfesada. É outro sinal importante de intoxicação que a gente tem. Falta de energia. Sabe quando você sente aquela falta de energia durante o dia? Que você fala assim, nossa, parece que por mais que eu descanse, por mais que eu durma, eu tô sempre sem energia? Esse também é um outro sintoma. Ó, a Isabel falou, eu já levanto cansada. Então, Isabel, quando foi a última vez que você fez um detox? Importante colocar isso. Vai anotando aí, ó. Ativa o princípio e faz toda essa listinha de sintomas que eu tô falando pra saber se você tem um corpo intoxicado. Próximo sintoma, sentimento de estar mais ansiosa, mais depressiva, aquela coisa que atrapalha o nosso dia a dia. Você tá sentindo alguma coisa dessas relacionada a isso? Então, todos esses sintomas que eu falei são sintomas que quando estão juntos, a gente tem que avaliar como é que tá o nosso sistema de drenagem, de detoxificação do corpo. Porque são sintomas, sim, que fazem parte de um corpo intoxicado. Tá vendo, Dora? A Dora falou, eu acordo mega cansado. Então, precisa olhar para o seu corpo e para entender o que está acontecendo, qual que é o nível de intoxicação que a gente tem. Esses são os sinais, tá? Então, ó, desvendamos aí todas as senhas a respeito dos sinais que fazem com que você perceba que o seu corpo está intoxicado. Agora, eu vou falar para vocês sobre manifestações que a gente pode ter quando o corpo está desintoxicado.
Sabe quando a gente tem aquele excesso de celulite, mulherada? Alguém já ouviu falar, nossa, eu faço drenagem, faço tudo que eu tenho pra fazer e eu tenho muita celulite? Alguém aí se identifica? Conta aqui pra mim. Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Alguém tem excesso de celulite aí? Você fala, meu Deus, eu cuido da alimentação e tudo, mas tô cheia de celulite, tenho muita celulite. Percebo também que a minha pele vive com acne, vive acneica, eu vivo inchada. Eu tiro o sapato no final do dia, tem aquela marca da meia no tornozelo, sabe? A Cris falou que tem. Vocês estão se identificando com esses sinais que eu tô falando pra vocês? E, gente, ó, mais um pra mulherada. E aquela enxaqueca? Aquela enxaqueca que é pior ainda quando você tem a tal famosa TPM. Todos esses sinais, eles corroboram para dizer que você tem um corpo intoxicado. A Carla levantou a mãozinha e falou que ela também. A Isabel falou, eu tirei um rim e tive trombose e me sinto fadigada. Aí tem que olhar mais ainda para isso, hein, Isabel? Laís também falou. Mariana falou, eu tenho. Também tenho no abdômen, eu tenho muita acne. Olha isso, gente, a galera, olha aí falando que tem sinais de intoxicação. E aí, quando a gente pega todos esses sinais e sintomas que a gente tá falando, a gente vê que realmente detox não é modinha. Tem uma coisa que todo mundo pergunta, né? Detox, será que é mito? Será que isso aí é modinha? Não, gente. Detox é algo realmente muito importante para o nosso organismo que nós precisamos fazer pelo menos de 3 a 4 vezes no ano, tá? Todos os meus pacientes, todos os meus alunos sabem que primeira coisa que eu faço na primeira consulta é justamente limpar o organismo, trabalhar com protocolos de desparasitação, de detoxificação, de faxina celular mesmo. Eu tenho muita retenção especialmente antes da TPM. Vou te contar uma coisa, Dora. Ó, tô tomando um chazinho aqui. Esses filtros, né, tira tudo da cara. Mas eu tô tomando um chazinho aqui, esse chazinho é disso aqui, ó. Moringa, tá? Chazinho de moringa. Na verdade é um composto, é um blend, ele tem moringa, erva de São João, mulungu, passiflora, espinheira santa, camomila, chapéu de couro, ipê roxo, unha de gato, garra do diabo. Parece o caldeirão da bruxa, né? Mas e tudo isso são plantas, são ervas que ajudam a gente no processo de detoxificação. Então isso aqui é muito legal pra você também, viu, Dora? E aí, como eu tô fazendo 20 dias pré-aniversário aí, eu tô aplicando todos esses conhecimentos de detoxificação no meu organismo, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender, o que é toxicidade? Primeira coisa, toxicidade. A palavra toxicidade, ela vem do grego, que quer dizer veneno. Então, toxicidade quer dizer veneno em grego. E isso é o que? É a capacidade que o nosso corpo tem de encarar determinados tipos de alimentos, de substâncias, de coisas químicas, de forma com que aquilo acabe trazendo prejuízos para o nosso organismo, tá? Então, isso que é a toxicidade, a intoxicação do nosso corpo. Gente, perguntas aqui na caixinha, tá? No pontinho de interrogação aqui do lado, tá bom? E aí, o que significa detox? Primeira coisa, detox, ele é um termo muito simplificado do processo de detoxificação. O que é o processo de detoxificação? É uma limpeza de toxinas, que são as substâncias que estão prejudicando e irritando o nosso organismo. Então, quando a gente come demais, quando a gente bebe demais, quando come muita coisa com corante, coisa com conservante, quando a gente esquenta a comida no micro-ondas, quando a gente usa muita maquiagem, quando a gente pinta o cabelo, quando a gente faz as unhas, todos esses tipos de substâncias e interferências, eles fazem com que o nosso corpo ele fique intoxicado. E aí, quando a gente fala em detox especificamente da alimentação, o que é o detox relacionado à alimentação? É você utilizar diversos componentes, alimentos, ervas, plantas, enfim, que podem fazer um conjunto de alimentos, de substâncias, igual esse composto que eu mostrei aqui para vocês, para faxinar o seu organismo, para limpar as nossas células. E aí, quando você faz um detox, quais são os princípios básicos de uma detoxificação? Primeira coisa, uma alimentação saudável. Eu sempre falo isso para vocês. E o que é uma alimentação saudável?
o mais natural possível, sem corantes, sem conservantes, coisas que são provenientes da natureza. E além de uma alimentação saudável, uma hidratação celular importante. Como é que eu hidrato minha célula? Assim, ó. Com água. Alguém já toma sua água agora também. Ativa esse princípio. Como é que você trabalha hidratação celular? Bebendo água, tá? Beber água é a coisa mais simples que existe para você hidratar a sua célula. E aí, quando a gente fala desse processo de detoxificação, o detox, ele passa por diversas fases. E cada uma das fases que a gente tem dentro do processo de detoxificação, elas vão ser beneficiadas por alguns tipos de alimentos, alguns tipos de suplementos, de vitaminas e minerais, tá? Fala uma coisa pra mim, vocês querem saber quais são esses alimentos e esses suplementos que são indicados para a fase de detox? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês querem saber, que eu vou ler as perguntinhas de vocês. Quem quiser saber, já coloca aqui na caixinha, tá? Aí, ó, a primeira pergunta que vem aqui. Doc, detox funciona? Sim, detox funciona demais. E por que o detox funciona? Porque, como eu estava explicando, essas substâncias, esses compostos que a gente tem nos alimentos com corante, com conservante, alimentos cheios de produtos industrializados, ultraprocessados, esmalte, shampoo, desodorante, tinta no cabelo, maquiagem, todas essas coisas são substâncias que atrapalham o nosso organismo porque a gente não tem a capacidade de liberar isso sozinho. A gente tem sim um sistema de detox. Quer ver como você faz detox? Através da urina, através do suor, através das fezes e através do seu sistema linfático. São 4 vias principais que a gente tem aí. E aí, o corpo ele tem a capacidade de limpar o nosso organismo, só que ele não consegue faxinar esses tipos de substâncias que não são produzidas pelo nosso corpo. Então a gente faz detox sim, só que o nosso detox é só para substâncias produzidas normalmente pelo nosso corpo, que não vão ser mais usadas. Então a gente precisa de um reforço externo para que a gente realmente consiga faxinar o meu organismo dos metais tóxicos, dos vírus, das bactérias e de todas essas outras coisas que eu falei para vocês. Beleza? Então, primeira perguntinha que eu tinha aqui, detox funciona? Funciona e funciona demais. Segunda pergunta. Como fazer um detox de manhã? Essa pergunta ela é muito ampla, tá, gente? É difícil a gente determinar como fazer um detox pela manhã. Mas eu gosto de dizer o seguinte, para você começar um detox pela manhã, você tem que começar na noite anterior. Por quê? O melhor processo de detoxificação que a gente tem no organismo é o nosso sono. Para quem não sabe, a etapa do sono ela é fundamental para a gente realizar a limpeza e a faxina do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele está constantemente exposto à inflamação, a toxinas, a substâncias que fazem não fazem tão bem para o nosso corpo em geral. E aí, o processo do sono, ele é uma das principais formas naturais da gente fazer essa detoxificação cerebral. Então, para começar o processo da detoxificação de manhã, que vocês me perguntaram aqui, o primeiro passo é organizar o seu sono. Organizou o sono, você já vai passar pela primeira fase de detoxificação, que é a fase onde você cuida para entrar em fase de reparação e regeneração do seu sono através de uma detoxificação natural, beleza? Segunda coisa para você começar um detox de manhã. Sempre que você fala em detox, é bom você prestar muita atenção no teu nível de hidratação. Então, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda, tá? Para iniciar a detoxificação? Não é tomar água, gente. Tomar água é importante? É, mas o que eu ensino dentro dos meus programas, o que eu passo para os meus pacientes. Se tiver paciente meu aqui assistindo essa live, vai confirmar. Antes de você fazer uma detoxificação, antes de você tomar água, que é importantíssimo para fazer um detox, a primeira coisa que você precisa fazer é aplicar os CRIAs na sua rotina. O que são CRIAs? Os CRIAs são protocolos de autocuidado
que a gente tem de base da medicina ayurvédica para fazer a faxina do nosso corpo. Então, antes de beber água, eu começo com uns crias. E qual que é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é trabalhar a minha detoxificação através... Olha isso, a Cláudia acertou. Ó, a Cláudia é seguidora fiel, hein? É limpar a língua. É fazer o quê? Usar o raspador de língua. Depois vocês vão lá no meu Reels, que tem um Reels que eu mostro toda a minha rotina da manhã, tá? Olhem lá que vocês vão ver como é que eu faço. Então, o primeiro passo para detoxificação de manhã é fazer a raspagem de língua. A segunda coisa que eu faço depois da raspagem de língua, eu utilizo o oil pulling. O que é oil pulling? É uma técnica chamada de bochecho com óleo. O óleo pode ser o óleo de gergelim ou pode ser o óleo de coco, que você vai fazer um bochecho para fazer a limpeza dessas bactérias e dessas toxinas que você libera pela manhã. Por que a tua língua fica cheia de saburra? Por que a língua fica branca quando você acorda? E dependendo do que acontece lá na tua digestão, ela pode ficar amarela ou mais esverdeada, né? Muda a cor da saburra. Isso muda porque é o processo de detoxificação que está acontecendo no seu corpo, tá? Então, primeiro eu faço isso e aí depois que eu fiz fiz essa sequência de protocolos de autocuidado, é que eu vou tomar o quê? A minha água. E aí sim, a água ela vai servir para ajudar o meu corpo a acordar, para ele entender que o dia tá começando e fazer esse processo de detoxificação acordar. Fechou? Vamos para a próxima perguntinha aqui. Beleza. Aqui, Doc, quem está no processo de emagrecimento, o detox engorda? Não engorda, tá? Gente, ó, eu tô lendo as perguntinhas de vocês que estão deixando aqui nesse balãozinho, tá? Deixa aqui a perguntinha de vocês que eu vou responder. E aí, quando a gente tá fazendo um processo de emagrecimento, o processo de detox, ele não engorda, mas ele também deve ser feito de uma maneira estratégica e não é igual para todo mundo. Por quê? Não adianta nada você colocar um detox para uma pessoa que tá passando por um processo de emagrecimento com restrição calórica, com restrição de carboidrato, com restrição de açúcar, se essa pessoa é uma pessoa que ela tá passando por uma crise de ansiedade, que ela é uma pessoa compulsiva, que ela é uma pessoa que é dependente do açúcar. Por quê? Ela vai conseguir fazer aquele detox por um período, mas depois, por causa desse excesso de privação, ela não vai mais conseguir e vai piorar o quadro dela. Então, o detox é um procedimento, uma estratégia, vamos dizer assim, interessante sim, no processo de emagrecimento, porque ele faz essa faxina do organismo, mas nem sempre o detox é o mais indicado num primeiro momento, tá? Então, aí, quando você não tem a indicação correta desse detox, você pode sim passar a engordar e ter outras complicações, tá bom? Vamos lá para a próxima perguntinha sobre detox aqui. Já falei... legal. Ó, tem essa pergunta aqui. Pode partilhar a marca do chá para ver se... Gente, esse chá que vocês estão me perguntando, ele não tem marca, tá? Ele é um composto que eu comprei na farmácia mesmo de manipulação. E ele é um composto com essas ervas que eu falei pra você, tá? Então, é pura erva, tá? Só pra vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Espera só, ó, tá vendo? São as plantinhas. Então, é um blend de plantinhas que eu tô usando aqui, que é esse detox, e a principal delas é a moringa, tá? Que vocês me perguntaram aqui. Aí, mais uma pergunta importante aqui que vocês colocaram, que tá de acordo com os conteúdos que eu separei aqui pra vocês. E qual é o benefício de fazer um detox? Qual que é a verdadeira vantagem da gente fazer um detox? Primeira coisa, quando você faz um detox, você tem uma limpeza do seu organismo, você remove toxinas. E lembra que toxinas vem de toxicidade, que vem do grego, que significa veneno. Então, primeira coisa, você limpa o seu organismo dos venenos que estão atrapalhando o teu funcionamento. Segunda coisa, você tem um equilíbrio da sua flora intestinal, ou seja, da população de bactérias e de vírus e de fungos que moram no teu intestino, que são fundamentais para você absorver melhor as vitaminas e minerais. Não adianta nada você se entupir de suplemento se você não tiver um intestino saudável, se você não tiver um intestino pronto para absorver
todos aqueles nutrientes que você coloca para dentro quando você toma uma suplementação. Então, o detox, ele ajuda você potencializar a absorção dos teus nutrientes através da saúde intestinal, beleza? Aí, o que mais que o detox ajuda? A gente tá falando dos benefícios do detox. Já que ele ajuda a melhorar a absorção dos meus nutrientes, uma coisa muito interessante que ele é fundamental também é que a máquina ela começa a funcionar de uma forma diferente. Então vai melhorar a sua disposição, vai melhorar a sua imunidade, vai melhorar o teu nível de energia, vai melhorar a tua tireoide, porque você vai diminuir os fatores inflamatórios. Muitas vezes o hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto, ela está relacionada diretamente com altas cargas de vírus, como Epstein-Barr, que é um vírus que sempre, com frequência, está presente em pessoas que têm problemas de tireoide. Níveis aumentados de alumínio também causam uma piora do teu quadro da tireoidite de Hashimoto ou do hipotireoidismo. Então, por isso que o detox ele é tão importante em diferentes estratégias para melhorar a nossa saúde em geral. Outra coisa que ele melhora, além da função da tireoide, é uma melhora completa melhora a pele, melhora cabelo, melhora unhas, dá mais vida, né? A gente fica com a pele mais saudável, né? Com aquela cara de saúde mesmo, beleza? Então, esses são os benefícios do detox, que foi outra pergunta que vocês fizeram. Aí teve mais uma aqui, interessantíssima, que eu tô colocando aqui. O que a gente pode fazer aqui? Ó, como aqui. Você acha que o melasma é uma intoxicação do corpo? Fabi, o melasma, ele não é uma intoxicação do corpo, mas o melasma, ele é uma alteração que você tem lá na sua genética, o que é chamado polimorfismo, que ativa uma hiperpigmentação da sua pele, ou seja, a coloração fica mais escura e cria aquelas manchas. E aí, as intoxicações, como eu falei do alumínio, dos fungos, dos vírus e das bactérias, elas podem ativar essa tua resposta genética, assim como um aumento hormonal muito grande, como acontece na gravidez, por isso que a mulher acaba, muitas vezes, piorando o melasma durante a gestação. E aí, você tem o aparecimento dessa doença, né, desse diagnóstico de melasma. Mas não que o melasma seja uma intoxicação. O melasma, ele é um acúmulo ali de substâncias que pigmentam a nossa pele e ele pode ser ativado por diferentes fatores, tá? Desde fatores externos, como toxinas, metais, vírus, bactérias, etc., até alterações hormonais, como acontece na gestação, beleza? Próxima fala aqui sobre detox. O que vocês perguntaram aqui? Qual é o tipo de alimentação que eu posso fazer durante um processo de detox? Boa pergunta também. Então vamos lá. A gente falou sobre o que é detox, falamos sobre os benefícios do detox e agora a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos, tá? Como é uma alimentação numa pessoa que está no processo de detox? Primeira coisa, quais são os alimentos que devem ser retirados da nossa alimentação quando a gente fala de detox? Primeiro de todos, gente, glúten. O glúten deve ser retirado da sua alimentação. Ah, Doc, mas eu não tenho alergia a glúten. Eu já fiz o teste e eu não tenho. Gente, ó, presta atenção no que eu vou falar e ativa o princípio que agora eu vou dar pra você. O glúten, ele não foi feito pro ser humano. Ele é uma invenção do ser humano pra otimização da reserva dos alimentos, da quantidade de alimentos que a gente vai armazenar para que haja esse aumento aí na durabilidade e na forma de comercialização dos grãos, principalmente. Mas ele não tem uma característica no nosso nível genético de absorção adequada. Então, todas as vezes que a gente consome glúten, a gente tá dando uma resposta inflamatória para o nosso corpo. A diferença é que existe alergia, existe intolerância e existe doença relacionada ao glúten. E aí as pessoas confundem, né? Acham que só quando a pessoa tem uma doença celíaca é que ela tem problema com glúten, mas não. Todos nós não temos, geneticamente falando, estruturas adequadas para a absorção do glúten, beleza?
Então, a gente vai retirar glúten, a gente vai retirar industrializados, retirar álcool, retirar embutidos, retirar cafeína, retirar alimentos com corantes e conservantes, retirar carne vermelha e fritura, tá? Se você fizer isso durante... Aí a gente vai falar dos tempos também. Se você retirar esses alimentos que eu falei do seu dia a dia, você já tá fazendo um processo de detox, tá? Entenderam? Então, eu vou repetir. Glúten, alimentos industrializados, álcool, cafeína, embutidos, alimentos ricos em corantes e conservantes, açúcar, carne vermelha e fritura, tá? São esses 9 tópicos que você precisa retirar da sua alimentação. Retirando esses alimentos do seu dia a dia, você já tá fazendo um detox, você não precisa de mais nada, né? Se você não tem condições de fazer uma avaliação personalizada, ou você não consegue agora ter acesso a nenhum tipo de informação mais específica para você, começa fazendo isso, começa retirando esses alimentos do teu dia a dia. E uma coisa que vocês sempre me perguntam, Doc, tem contraindicação para fazer um detox? Tem. Gente, existem, presta atenção, ó, ativa o princípio que eu vou falar para você. Existem contraindicações para execução de detox, tá? Existem contraindicações. E quando que não é indicado eu fazer um detox? Quando a pessoa está gestante, então grávidas não devem fazer detox. Lactantes, ou seja, as mamães que estão amamentando também não devem fazer detox. Pacientes diabéticos não controlados também não devem fazer detox. E pacientes que estão em processo de tratamento de câncer, radioterapia, quimioterapia, corticoterapia em caso de tireoide, né? Terapias com imunossupressores, que são aquelas medicações para doenças autoimunes específicas quando elas estão ativas, ou até mesmo relacionado a tratamento de imunossupressores para tipos específicos de cânceres e de doenças em geral. Cada caso nesse quesito deve ser avaliado individualmente. Não que a pessoa não possa, ela pode, porém ela precisa fazer num ambiente assistido, com orientação profissional, orientação médica, para que aquele detox beneficie o corpo dela. Por quê? Se uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, se uma pessoa que está tomando um imunossupressor, ela resolve fazer um detox por conta própria, muitas vezes o que vai acontecer? Ao invés dela estar ajudando o organismo dela a melhorar, faxinando o corpo, ela tá piorando o corpo porque ela aumenta o processo de oxidação. O que é isso? Enferruja mais rápido. E aí, ao invés de melhorar, piora o quadro. Por isso que nessas exceções tem que ser feito com acompanhamento, com uma orientação especializada, específica de um médico, para que você possa fazer o detox da forma correta. Beleza? Então, é muito importante a gente fazer dessa forma. E o que não pode faltar? Ó, ativa o princípio do que eu vou falar agora. O que não pode faltar dentro de um protocolo detox? O que não pode faltar? Coloca aqui no comentário pra mim o que vocês acham que não pode faltar quando a gente fala de detox. O que não pode faltar? Pretendo fazer uma consulta personalizada quando você voltar a Portugal. Será muito bem-vinda, viu, Penélope? Mas se você quiser fazer online, também temos essa opção. Online, vocês só precisam de ter internet, gente. A gente faz em qualquer lugar do mundo, tá? E aí, se já quiser fazer a consulta agora, Penélope, já agenda, a gente já começa com a parte de detox pra você. E aí, quando eu for, a gente já entra na fase de desinflamação, tá? Água, gengibre, o que não pode faltar? Vamos ver quem acerta. Muita água. Que mais? Que mais que não pode faltar? Limão, boa. Chá, Cris falou. Que mais que não pode faltar no detox aqui? Conta tudo. Contem pra mim. Eu vou falar pra vocês o que não pode faltar num detox. Primeira coisa, acertaram. Sim, água tá certo, gengibre tá certo, turmeric, que é a cúrcuma, tá certo, dormir bem tá certo, sono de qualidade tá certo, limão tá certo. Podemos ter a glutamina, inclusive quem tá na lista VIP hoje recebeu uma receitinha exclusiva, hein? Vocês gostaram? Quem que tá na lista VIP que recebeu a receitinha, conta aqui pra mim. Quero saber se vocês gostaram.
abacaxi, atividade física, cúrcuma. Conta aqui pra mim, gente, quem recebeu? Própolis, boa. Quem recebeu as dicas de hoje? Couve. Quem recebeu? Hoje eu passei uma receitinha especial lá. Eu vi que tem uma galera que tá escrevendo os ingredientes aqui da receita, hein? Própolis, couve. A Dora falou que recebeu. Gente, então, ó, o que não pode faltar? Tudo isso que vocês falaram tá excelente. Não pode faltar. Realmente não pode faltar. Mas tem mais algumas coisas que agora, ó, ativa o princípio do que eu vou dar de dicas pra você colocar aí no teu processo de detox também. Primeira coisa que ajuda demais, a atividade física, gente. Exercício físico, pelo amor de Deus. Eu sempre falo que os personagens trainers, os professores, não sei se fala assim, acho que o personal trainer, o educador físico, toda a galera deve amar quando eu falo sobre qualquer assunto, porque o exercício físico ele é fundamental no teu processo de detoxificação. Sabe o que o exercício físico faz para você no processo de detoxificação? O suor que você libera quando você tá fazendo algum tipo de exercício físico é uma das formas mais incríveis que existe para você poder ativar o seu processo de detoxificação, tá? Então, não pode faltar no seu detox exercício físico, todas essas outras medidas que vocês falaram. O exercício físico ele é fundamental. Você precisa ter um prazo determinado para fazer o teu período de detox. Não vai fazer detox para a vida inteira. Você vai fazer uma etapa de detoxificação, que eu recomendo de 21 a 63 dias, dependendo da estratégia específica. E nesse período é muito importante que você mantenha uma alimentação muito saudável, ok? Então, exercício físico, manter um período determinado que você vai praticar o teu detox. Eu falei pra vocês, eu tô fazendo o meu desafio de aniversário, né? Amanhã a gente tá entrando no 3º dia do meu desafio aí de aniversário, que depois eu vou mostrar pra vocês o resultado daqui 20 dias, esse processo que eu tô fazendo é um processo de detox, tá bom, gente? Que eu tô aplicando em mim e que vocês estão acompanhando aí nos stories. Pra quem não viu ainda, tem um destaque ali, escrito Detox 20 Day, tá? O suor é super importante como um processo de detox. E existe um problemaço pra quem não sua. Se você é uma pessoa que faz exercício físico de verdade, você, como eu sempre digo pra vocês, fica cheirando caatinga. Quem é de Portugal e tava lá no meu evento já sabe o que é caatinga. Quem é de Portugal e ainda não tava no meu evento, caatinga é quando você fica fedido. Fedido daquele jeito que a gente fica com vergonha de chegar perto das pessoas, sabe? Então, se você fica fedendo, catinguento, termina o exercício e não sua, opa, tem um problema aí nesse encanamento. Tem um problema na tua parte de detoxificação do corpo. Então, precisa ser tratado, precisa olhar pra isso, tá bom, gente? Não é normal não suar. Então, exercício físico não pode faltar. Um período determinado para você praticar o teu detox. Uma outra coisa importante, uma alimentação saudável com os alimentos ideais, né, que vão participar desse processo de detoxificação. Uma coisa muito legal que as fisioterapeutas e o pessoal da estética também vai amar agora que eu vou falar. Gente, drenagem linfática. Drenagem linfática ajuda demais no processo de detoxificação. Eu prescrevo dentro dos protocolos que eu faço. O pessoal que é meu paciente sabe, eu coloco lá drenagem linfática uma vez por semana, principalmente pra mulherada, tá? Então a drenagem linfática, ela entra dentro da prescrição médica, tá? Eu faço indicação de drenagem linfática, eu faço indicação de exercício físico, eu faço indicação de hipopressivo. Então são vários protocolos que entram dentro do tratamento do paciente, tá? Então, a drenagem linfática é uma delas que ajuda na eliminação de toxinas através da manipulação correta, de novo, através da manipulação correta dos gânglios, tá? Então, então a gente não pode faltar drenagem linfática, atividade física, rede de apoio, estar com pessoas que vão te ajudar nessa questão de melhorar a tua condição, porque tem dia que você vai estar meio desanimado, então é importante você
ter uma rede de apoio que te ajude nesse processo. Vocês viram aí, eu tô publicando todos os dias o meu processo de detoxificação. Porque por mais que exista um comprometimento meu comigo mesmo, né, em estar melhor quando eu for fazer no dia do meu aniversário, porque eu adoro comemorar, existe um compromisso público. Então, quando eu me comprometo com vocês, eu me animo ainda mais de colocar esse projeto adiante, beleza? E aí, pra gente finalizar aqui a pergunta de as perguntas aqui de vocês, pode partir, deixa eu ver aqui a última. Aqui. Beleza. Quais os alimentos que não podem faltar no seu processo de detoxificação? Vou falar de alguns, existem vários, mas quais são os alimentos que você não pode deixar de ter dentro do teu processo de detoxificação, no teu dia a dia? O que é interessante você colocar? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou dando um oi. Boa noite, Lu, Lilian, Bel, Borba, Lucas, sejam todos bem-vindos, Fabi, Cláudia. Então, o que não pode faltar no teu processo de detoxificação? O processo de detox, ele é baseado em duas fases. A gente tem a fase 1 de biotransformação e a fase 2 de conjugação. Uma coisa bem específica que eu tô explicando pra vocês, tá? Então, ó, ativa o princípio que eu vou falar agora. Vou revelar pra você o que não pode faltar na fase 1. Então, na fase 1, o que a gente não pode ter, não pode faltar? Tô aqui olhando minhas anotações pra não esquecer de nada pra falar pra vocês. Alimentos ricos em beta-caroteno, alimentos ricos em vitamina C, em selênio, em zinco, em manganês, em enxofre e ácido fólico. Esses alimentos ricos nessas substâncias, eles têm que estar presentes na nossa primeira fase de detoxificação, que é chamada de biotransformação. Beleza? E quais são esses alimentos, então? A gente tem a cenoura, a abóbora, a acerola, laranja, todas as frutas cítricas em geral. A gente tem a castanha do Pará, a castanha de caju. A gente tem a aveia, o alho, a cebola, a couve, o repolho, o fígado, a lentilha, o quiabo, o feijão, o espinafre. Todos esses alimentos são alimentos que fazem parte do que a gente pode ter na fase 1 num processo de detoxificação. Lilian, eu acho que você chegou depois, mas ó, a live ela não fica gravada, tá bom? As Mediclass, elas acontecem toda semana e depois elas vão lá para a plataforma do Hackeando o Seu Corpo, que é onde eu tenho o meu curso fechado, onde tem aula toda semana, gravações das minhas lives, ficam todas lá dentro do Hackeando o Seu Corpo, tá bom? Para vocês aqui, de maneira gratuita, ela acontece uma vez por semana com quem está ao vivo comigo. Então, a gente falou dos alimentos da fase 1. Agora, a gente vai falar os alimentos da fase 2 de detoxificação. A fase 2 a gente chama de fase de conjugação, uma segunda fase que acontece no fígado. Quais são as vitaminas, os minerais que não podem faltar nessa fase? Primeiro deles, ácido fólico. Ácido fólico tem que estar presente tanto na fase 1 quanto na fase 2 de detoxificação. Além do ácido fólico, vitamina B12, colina, vitamina B5 e taurina são fundamentais para que você tenha um processo de detoxificação de sucesso. E aí, vocês vão me perguntar agora, né? Doc, beleza, então quais são os alimentos que eu preciso colocar na minha dieta durante essa fase de detoxificação 2, nessa segunda etapa do detox aí, que é a fase de conjugação. Então, a gente vai ter o fígado novamente, a lentilha, o feijão, o quiabo, o espinafre. Aí, a vitamina B12, normalmente são alimentos de origem animal, tá? Se você não faz uso de alimentos de origem animal, se você é vegano, aí o ideal é você suplementar a vitamina B12 na forma de metilcobalamina mais metilfolato, tá bom? Então esse cuidado é muito importante, porque a vitamina B12 ela tem que estar presente na fase de detoxificação de forma otimizada para que você tenha os benefícios todos que o detox pode te trazer. Colina, a principal fonte de colina que a gente tem são os ovos, né? Então o consumo de ovos é sempre recomendado no processo de detoxificação. E aí, a taurina também vem de proteínas animais, que você pode utilizar tanto como suplementação, quanto peixes. Os peixes sempre ali são opções interessantes para que você tenha nesse processo de detoxificação. Além disso, o abacate ou o avocado
que também são ricos em vitamina B5, tá? Então, todas as vezes que a gente vai fazer um processo de detoxificação, é fundamental que você trabalhe a fase 1 e a fase 2, ou seja, a fase de biotransformação e fase de conjugação, de forma correta, com os alimentos adequados, para que você tenha sucesso no teu protocolo de detoxificação. A taurina, Claudimar, a taurina, ela vem dos peixes e das carnes, tá bom? É uma proteína animal, ela é um aminoácido super interessante, ele traz energia pra gente, traz disposição e ajuda no processo de detoxificação também. Então, esses são os alimentos que não podem faltar. E qual é o tempo ideal, né? Qual é o tempo ideal que eu devo fazer para manter o meu período de detox, uma alimentação detox? Primeira coisa, importantíssimo, gente, não fica fazendo detox com dieta líquida, tá? Não fica fazendo uma semana tomando suco e sopa o dia inteiro. Não vai dar certo a tua detoxificação. Depois você vai ter uma ativação de compulsão muito fácil. Então não faça todos os dias de dieta líquida. O que você precisa ter? Sempre tem alimentos sólidos. Então, se você quiser optar por fazer líquido no café da manhã, faz no almoço, coloca um alimento sólido, coloca ali os legumes, as verduras sólidas para você consumir naquele horário. Pode botar sopa à noite de novo, mas tenha pelo menos uma refeição com alimentos sólidos no processo de detoxificação. Segunda coisa, estimula a parte de enzimas digestivas através do quê? Do uso desses alimentos que são ricos em probióticos e prebióticos que a gente falou aqui, tá? Um dos alimentos que eu gosto muito para isso é o aspargos, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante nesse período que você está fazendo essa alimentação detox. E qual que é o tempo necessário para você ter uma adaptação metabólica, para você ter uma resposta adequada da fisiologia, da parte funcional, da parte neurológica que a gente trabalha quando a gente faz um processo de detoxificação? Pelo menos 21 dias. Tá bom? Então, de 21 a 63 dias, com diferentes estratégias e diferentes formas para que você possa chegar ao objetivo que o seu detox ele está sendo determinado. Beleza, pessoal? E aí, pra gente finalizar agora, além do detox do corpo, a gente não pode esquecer de um detox muito importante, que é o detox da alma. Então, além de cuidar da tua alimentação, além de cuidar do teu sono, é fundamental que você pratique uma meditação, cuide do seu corpo, tenha o seu autocuidado, coloque os crias em práticas, dance, você vai brincar com seu pet, vai andar de bicicleta, vai passear, vai dançar, vai amar, vai orar. Mas enfim, você precisa cuidar não só de um detox do seu corpo físico, mas é importante você cuidar também das suas emoções, cuidar da sua parte física, da sua parte mental, da sua parte emocional e da sua parte espiritual. Aproveita aí, a gente tá entrando aí, né? Foi quarta-feira de cinzas ontem, ainda tá em tempo de você passar por um detox aí durante a quaresma. E só lembrando uma coisa que eu vi de um Padre Fábio de Mello postou esses dias, que não adianta nada você querer fazer detox de bebida, detox de chocolate, detox de comida, se você não fizer um detox da língua afiada que você tem para falar mal dos outros, se você não fizer um detox de ficar reclamando de tudo, se você não fizer um detox dos pensamentos ruins, da fofoca, da avareza, da preguiça. Então, ele fala muito nesse vídeo que ele fala sobre detox durante a quaresma, que Deus, ele se preocupa, ele valoriza muito mais quando a gente faz um detox de comportamento do que o detox de uma privação qualquer de alimentação. Então, pra gente encerrar essa Mediclass de hoje, essa que fica a minha dica, vamos dizer assim, minha recomendação sobre a verdade do detox. Mais do que você se privar de algum tipo de alimento, mais do que você querer fazer uma dieta ou isso ou aquilo, começa o detox cuidando da tua alma. Porque toda vez que a gente cuida da nossa alma, toda vez que a gente cuida daquilo que está dentro do nosso ser, isso reverbera. Nesse processo de 21 dias que eu tô fazendo aí, de 20 dias na verdade que eu tô fazendo, para começar o meu novo ciclo, que é o meu aniversário, eu tô fazendo um detox físico, tô fazendo um detox mental, tô fazendo um detox emocional.
E foi muito legal porque ontem veio uma leitura, e eu até postei para vocês, que falava o seguinte, a verdadeira beleza, ela vem justamente do louvor, que o louvor embeleza, era isso que estava escrito. Estava escrito assim no livro, o louvor embeleza, era a palavra de hoje, de ontem à noite, né? Então, ele falando que, nesse livro ele fala o seguinte, que mais do que uma cirurgia plástica, mais do que um botox, mais do que uma maquiagem, mais do que um filtro do Instagram, aquilo que faz você realmente transbordar a beleza e transbordar o brilho do ser é o louvor a Deus, o louvor e a devoção, né? A devoção, ela é um processo que eu venho trabalhando muito, e daí entra essa pergunta que você fez aí, Claudimar, do detox mental, do detox emocional. E eu digo o seguinte, eu sou uma pessoa disciplinada, mas eu queria mais, né? E eu tava com uma certa dificuldade de conseguir melhorar essa questão da minha disciplina. E aí eu não entendia por que eu tava buscando tanta disciplina. E depois eu fui, numa das minhas meditações, numa das minhas sessões que eu tava com os meus mestres, num retiro que eu fiz no final do ano passado. No final não, no começo desse ano, veio o seguinte, que eu tava buscando tanto a disciplina, porque eu queria, na verdade, praticar era a devoção em Deus, a devoção para Deus. E aí, quando eu entendi que disciplina era devoção, as coisas ficaram muito mais fáceis, né? E aí, quando a gente traça um parâmetro desse assunto que a gente tá falando aqui hoje, o detox é isso. A verdade sobre o detox é essa. É você se dispor a ter um tempo onde você vai olhar para você, não só no seu corpo físico, mas você vai olhar para todas as suas esferas e você vai limpar o seu organismo de diversas formas, não só na alimentação, mas no seu pensamento, no seu coração, na sua alma, nas suas energias. Então, tudo isso faz parte do processo de detoxificação. E aí fica esse convite para vocês passarem por um processo de detoxificação, de realmente limparem, mas mais do que limparem só o seu corpo físico. Fica aí o convite para você começar a detoxificar aquilo que está dentro de você, a cuidar daquilo que você transborda, daquilo que você reverbera. E a gente só é capaz de transmitir aquilo que a gente está sentindo de verdade, né? Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Conteúdo exclusivo continua acontecendo lá na lista VIP, tá? Dicas, presentes. Essa live aqui, ela vai subir para a plataforma do pessoal do Hackeando, já tem várias aulas legais aí para programação de janeiro, tá? E a gente se vê na próxima semana, lembrando que em breve a gente vai ter, além da quarta-feira com a Med Class, a gente vai ter live com convidados, e eu espero vocês junto comigo nesse processo. Vou postar daqui a pouco assim que desligar aqui, vou postar uma foto no feed, e eu espero você comentando lá aquilo que você aprendeu, os princípios que você ativou e tudo mais, tá bom, gente? Um beijo grande pra vocês e até a próxima!